mais uma aulinha de português. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho das consoantes que são tão importantes, tá? E uma pequena interpretação de texto. Essa semana a gente vai ter algumas interpretações de texto, na verdade duas. Uma hoje e uma amanhã, certo? Por que a interpretação de texto é tão importante? A prof quer que vocês entendam que para tudo a gente vai utilizar a interpretação de texto. Então, ou seja, para a gente entender um probleminha de matemática, para a gente conversar com o outro, para a gente também se colocar no lugar do outro, entender às vezes o que o outro está dizendo, porque nem sempre tem uma resposta correta nas coisas, certo? Às vezes uma pessoa entende de um jeito e outra pessoa entende de outro jeito. Então vamos lá? Vamos relembrar as consoantes? As nossas consoantes, elas são muito importantes, certo? Elas estão no nosso alfabeto. Então, essas são as nossas consoantes, certo? Vamos ver quais são as nossas consoantes? B, C. Vamos fazer o seguinte, para ser uma coisa bem legal. Eu quero que vocês aí de casa vão relembrando nome de amigos da nossa sala que tem com cada letra. Pode ser? B. Quem tem com B? Benício. Quem mais? Quem tem com C? Quem tem com D? Quem tem com F? Quem tem com G? Com J? Com K? Com L? Com M? M tem bastante. Com N? Com P? Com Q? Com R? R tem a prof e tem uma colega também. Com S? Com T? Com V? Com W? Com X? E com Z. Tem algumas dessas consoantes que elas são, que a gente chama de letras estrangeiras, né? Que elas não são letras da nossa língua portuguesa. Por exemplo, né? Que nem estão ali. O Y, certo? Então, a gente não coloca nesse momento. Nesse momento, essas aqui são as consoantes do nosso alfabeto com que elas são da língua portuguesa, certo? Porque a gente tem algumas que não são. Ok? Então, vamos lá, continuando. Essas são algumas atividades para a gente fazer no caderno hoje, para a gente relembrar a consoante. Não esquece de pôr a data no caderno. Depois, quando a gente voltar, a prof vai olhar caderno por caderno para ver se a letra tá bem bonita. Não é porque vocês estão em casa que não tem que caprichar. Aí mesmo é que tem que caprichar, porque vocês têm um pouco de mais tempo, certo? Então vamos lá? Relembrando, eu tenho um caderno aqui, é o meu caderno. Eu posso começar a escrever do meio do caderno? Não, eu não posso. Eu tenho que começar lá do comecinho da linha e parar no final da linha. Eu também não posso passar aqui a margem, ok? Para a gente relembrar, porque o caderno ele também tem regras para ser usado, certo? E ele precisa ficar organizado para que depois a gente entenda. Uma coisa muito importante e que a prof já falou para vocês, mas eu vou relembrar. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente precisa escrever e pensar que outras pessoas também vão ler aquilo. Eu não posso escrever alguma coisa de qualquer jeito, com qualquer letra, porque eu vou entender. Eu tenho que pensar em quem vai ler, seja o meu pai, a minha mãe, a minha prof ou um amigo. Ok? Então vamos lá. Escrever 10 palavras que começam com consoante. Então, se eu quiser escrever Amora, eu posso? Não, porque Amora começa com A e A é uma vogal, não é uma consoante. Se eu quiser escrever cachorro, eu posso? Cachorro, eu posso, porque cachorro começa com C. Muito bem. Se eu quiser escrever uva, eu posso?
Não, muito bem, porque o é uma vogal. Ótimo. Se eu quiser escrever, por exemplo, o nome de um amigo da sala, Beatriz, eu posso escrever? Posso, porque B é uma consoante. Se eu quiser escrever mãe, eu posso? Posso, porque M é uma consoante. Entenderam? Então, vocês podem escrever várias palavras, tá? Pode ser animal, pode ser um objeto, enfim, tem uma infinidade de palavras com consoantes que vocês podem escrever na número 1. Na número 2, você vai escrever o seu nome completo. Por exemplo, meu nome completo é Roberta de Souza, certo? Então, vocês vão escrever o nome completo de vocês, sem abreviamento, tá? Porque eu já sei que tem gente aí que gosta de abreviar o nome. Então, é o nome completo. Na 3, quantas consoantes há no seu primeiro nome? Vamos fazer com o nome da prof? Vamos lá. Roberta. Ó, o R é uma consoante? Sim. Então, O é uma consoante? Não. Então, não conta. O B é uma consoante? Sim. Muito bem. Então, a gente conta. O E é? Não. O E é uma vogal. Então, a gente não conta. E o R? Sim, porque tem mais de um R no meu nome. É Robert. Ó, mais um R. O T é uma consoante? Sim, muito bem. E o A? Não. Então, no nome da prof, eu tenho 4 consoantes. Agora, eu quero saber no seu nome. Quantas consoantes há no seu primeiro nome? Não é no nome completo, tá? Então, por exemplo, a Maria Júlia. O primeiro nome dela é Maria Júlia, certo? Porque não é o sobrenome, ok? Então, são dos dois nomes, ok? Então, vamos lá. Na número 4, com que letra começa o seu primeiro nome? O meu começa com R. O da Michelle começa com M, muito bem. E o de vocês, com que letra começa será? Então, você vai colocar. Agora, não importa se é uma consoante ou é uma vogal, você vai colocar a letra do seu primeiro nome. E na 5, nele, há mais vogais ou consoantes? Aí você vai colocar lá. Por exemplo, no da Prof. Roberta, existem mais consoantes. Então, eu iria escrever, existem mais consoantes. Lembra que eu falei também que eu gosto de respostas completas, ok? Para que depois a gente entenda. Por exemplo, eu não posso colocar ali, ó, nele existem mais vogais ou consoantes. Se eu colocar só, por exemplo, consoantes, não dá. Eu tenho que colocar existem mais consoantes ou mais consoantes, ok? Uma resposta completa, lembrem-se. Agora vamos para a interpretação de texto. Tá vendo que é um texto, ó, bem pequenininho, bem pequenininho. Então, esse texto vocês vão ter que escrever no caderno de vocês. É um texto chamado Tudo de Bom. Vamos ler ele, então? A amizade é uma troca de carinho e lealdade. Sem briguinha nem fofoca, sem inveja e sem maldade. Ser feliz é ter abrigo, mas também um compromisso. Saiba ser um ombro amigo sem ver hora. Pense nisso, ok? Então, ele é de uma coleção de poesias para as crianças. Então, é um texto bem pequenininho, nem é um texto, na verdade, né? É uma parte de um poema. Então, o que acontece agora? Vocês vão copiar ele no caderno de vocês. Bem lindo, pula uma linha depois do tudo de bom, coloca a data lá em cima, ok? Não preciso escrever a interpretação de texto, igual a gente fez na sala. A gente não teve muito tempo de aula, mas a gente já teve algum tempo e a gente escreveu algumas coisas no caderno que vocês já sabem como são feitas. Então, não pode esquecer da data, pula uma linha, coloca lá tudo de bom, o título no meio, pula uma linha e começa a escrever o seu textinho.
Depois a gente vai para a interpretação de texto, que é na número 1, você vai colocar lá, vai pular uma linha depois do texto e aí vai, de acordo com o texto, complete o trecho abaixo. Então você vai precisar ler o seu texto novamente. Interpretação de texto é isso, gente. Você precisa voltar no texto várias vezes. Porque se eu leio uma vez só, às vezes eu não peguei todos os detalhes. Eu não prestei atenção em todos os detalhes do texto. Então, por exemplo, eu vou ler o texto de novo para vocês. Tudo de bom. A amizade é uma troca de carinho e lealdade, sem briguinha nem fofoca, sem inveja e sem maldade. Ser feliz é ter abrigo, mas também um compromisso. Saiba ser um ombro amigo sem ver hora. Pense nisso. Então, olha só, agora, de acordo com o texto, ser feliz é ter o quê? Aí você vai voltar lá no texto, porque tem uma palavrinha que está lá no texto que a prof esqueceu de colocar ali. Mas também é outra palavrinha que a prof esqueceu. Ali embaixo. Saiba ser um o quê? Tá lá no texto também. A prof esqueceu algumas palavras hoje de colocar ali. Então, vocês precisam procurar quais são as palavras que faltam lá no texto. Ok? Certo? Todo mundo entendeu? Na número 2. Para você, é importante cultivar a amizade? E por quê? Esta é uma resposta pessoal, ela não está no texto. Respostas pessoais são tão importantes quanto as respostas que a gente acha que estão no texto, porque são respostas que a gente está criando. Então, para você, é importante cultivar a amizade? Por que é importante ter amigos? A gente vive numa sociedade, certo? Ou seja, com outras pessoas. A gente não vive individual, ou seja, sozinho. Então, por que é importante ter essa amizade com outras pessoas? Tá? Então, você vai escrever ali. Na 3. Circular as palavras que indicam que não deve existir amizade. Deve existir amor na amizade? Sim, muito bem. Perdão, solidariedade, inveja, fofoca, maldade, briguinhas e respeito. Você vai fazer um círculo, pode ser de lápis de cor, na palavrinha que você acha que não pode ter na amizade. Não pode, tá? Bem fácil. Então, essas são as nossas atividades. A aula foi um pouco mais curtinha que as outras, mas valeu a pena, certo? Porque a gente tem mais aulas agora durante os dias. A gente não tem só uma matéria para fazer, ok? Então, vamos lá. Um beijo, façam com carinho e com cuidado. Lembrem-se que vocês são inteligentes e